gente, tudo bem? Sou a Patrícia Padronelli, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu reuni aqui alguns livros pra gente estar falando que estão disponíveis no Audible. O Audible é uma plataforma da Amazon que acabou de chegar no Brasil e ela é focada em audiolivros. O funcionamento é bem parecido com o Kindle Unlimited, você vai pagar uma assinatura mensal e vai ter ali alguns títulos disponíveis para estar ouvindo. A diferença mesmo é que é audiobooks, né? Se você nunca ouviu um audiobook, tá aí com medo, não sabe como funciona isso, fique tranquila que não é aquela voz do Google, sabe, narrando, são pessoas de verdade, são muitas vezes atores, então tem aquela interpretação mesmo na fala, não é aquela coisa plana igual o Google, robótica, né? E como ele acabou de chegar no Brasil, o catálogo dele ainda está bem precário, vamos dizer assim, não tem muitas opções, mas eu reservei aqui alguns títulos que, assim como eu acho que vocês podem se interessar. Mas não se limitem apenas aos livros que eu falei aqui, porque tem mais livros ali conhecidos dentro da plataforma. É que eu separei aqui mais ou menos no meu nicho. O primeiro livro que eu vou falar aqui é Mindhunter. E assim, gente, esse daqui tá em todos os banners do Audible que eu vi. Então, acho que muito provavelmente vocês já devem saber que ele está lá disponível. E aqui, Mindhunter, se você ainda não conhece a história, ficou muito famosa por conta da série da Netflix. Mas é um true crime, é um caso real. E aqui o John Douglas e o Mark Miller, e eles são duas figuras assim muito importantes para tudo que a gente tem em relação a estudos psicológicos, perfil criminal e essa parte assim mais técnica, vamos dizer assim, sobre estudos de serial killers, e eles que foram implantar isso nas delegacias e polícias dos Estados Unidos, que depois foi se espalhando para o mundo inteiro. Então, se você, assim como eu, é muito fã da série, já aproveita aí para pegar o audiobook e desencalhar esse livrinho que pode estar encalhado na sua estante. Pelo menos o meu tá um pouco encalhado aqui, não vou mentir. Ainda nessa vibe de não ficção, a gente tem as Bruxas da Noite, que é como eram chamadas essas mulheres. Elas tinham um grande papel de liderança durante as batalhas de Henge, acho que é assim que se pronuncia, e elas foram apagadas na história. Aqui a gente vai ter um pouco de como foram que elas entraram ali na aeronáutica, qual foi o papel delas, como foi a criação desse grupo e como elas afetaram esse momento aí da história. Eu, particularmente, não conhecia elas e fiquei muito interessada em realizar essa leitura. Temos também a Medicina dos Horrores, que aqui a gente vai ter sobre as atrocidades que acontecia da medicina do século XIX. Já vi várias pessoas lendo e elogiando esse livro, então, assim, despertou muito minha curiosidade, e ter o audiobook facilita ainda mais no nosso dia a dia. E aqui na Medicina dos Horrores, bom, eu acho que o título é autoexplicativo, a gente vai ter aí como foi o processo de evolução da medicina, como que era a medicina no século XIX. Então a gente tem diversas atrocidades que para a época era normal, tinha também cirurgias assistidas que as pessoas faziam plateia ali para ver o cara abrindo corpos. Eles também não sabiam sobre micro-organismos, não sabiam muito bem sobre infecções, amputações, enfim. Era literalmente um caos, uma medicina dos horrores. Então imagina tudo isso somado com o fato ainda da gente nem ter anestesia. Então, além de você sofrer muito nas mãos ali dos doutores por conta da dor, ainda você tinha o risco de pegar infecção e acabar perdendo outros membros do corpo ou até chegando à morte. Aqui a gente também não tinha muito essa questão de limpeza, então os médicos não usavam luvas, não lavavam as mãos, faziam assim os procedimentos em qualquer lugar, literalmente, não importa o quão imundo estivesse esse lugar. Então assim, esse é um livro que com certeza vai trazer aqui diversas coisas pra gente refletir. E por mais que eu não seja tão ligada à medicina, eu acabo tendo muito contato com essas coisas por conta do true crime, então é um assunto ali que eu tenho interesse em estar lendo mais. E da Daniela Arbex, que é a mesma autora de Todo Dia, Mesma Noite, que é o livro que trata ali da Boate Kiss, que ficou ainda mais famoso por conta da minissérie aí da Netflix. A gente tem Os Dois Mundos de Isabel. Aqui a gente vai ter a história de uma menina que ela via e ouvia as coisas que ninguém nunca ouvia. Além disso, a Isabel, ela também era muito dedicada à comunidade, então é meio que realmente dois mundos, porque tem essa coisa da espiritualidade e também da Isabel sendo um membro ali da sociedade muito ativo. Tem até uma questão que ela fundou uma escola ou ela era professora ainda muito novinha, alguma coisa do tipo. Então é uma leitura bem diferente do que eu geralmente realizo, mas que eu tô aí curiosa para saber como que vai ser e também conhecer o trabalho da Daniela Arbex, que assim, preciso conhecer logo. Outro livro da Daniela que a gente também encontra no Audible é Cova 312. Esse livro a gente vai ter ali abordado sobre a ditadura militar aqui no Brasil
e mais especificamente sobre essa cobra 312. Foram mais de 10 anos de apuração para descobrir o que tinha acontecido com o Milton, que foi preso com os seus 26 anos. Então a gente vai acompanhar todo esse processo da Daniela de ir atrás dessa história, de saber mais e documentando tudo isso pra gente. Antes de continuar o vídeo, eu quero pedir aqui para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like e comenta aqui se você já começou a testar o Audible ou se pretende agora que você está sabendo um pouquinho mais dos títulos que tem lá. Para quem faz parte do programa de Amazon Prime, tem 3 meses gratuitos no Audible, e para quem não faz parte, é 1 mês gratuito. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tanto do Audible quanto de todos os livros que eu estiver falando aqui. E se vocês comprarem qualquer coisa na Amazon com o link do canal, a gente recebe uma pequena comissão, que no momento é a nossa única forma de renda aqui com o canal. Então, se você gosta do nosso trabalho, já compra com o nosso link, que vai ajudar demais. Agora, fugindo um pouco dessa esfera de true crime e não ficção, eu trouxe alguns livros da editora Wish, que assim, foram realmente uns achados estarem ali no Audible, porque normalmente os livros da editora Wish não são tão acessíveis, então elas estarem no Audible aí é um plus para você estar conhecendo. O primeiro deles é Sweeney Todd, eu acho que é assim que se pronuncia, que é sobre um barbeiro assassino que tinha ali uma parceria com uma das fazedoras de torta mais famosa da cidade. Os dois veem ali uma oportunidade de negócio muito lucrativo e ao mesmo tempo muito perigoso, repleto de mistérios. Só que tudo começa a dar errado quando, de repente, uma pessoa muito importante com um colar de pérolas desaparece, e isso acaba causando ali um rebuliço na cidade. Ele foi um dos primeiros clássicos aí da literatura de horror britânico, então assim, vale a pena estar conhecendo. Segundo a sinopse da Amazon, aqui a gente vai ter um misto de assassinato com mistério, com romance, perante ali as ruas sombrias e escuras de Londres. Outro livro da editora Wish que também tem é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, e aqui a gente vai ter a história de um cara que é muito supersticioso, e ele vai para uma cidade em busca de batalhar ali, vamos dizer assim, para conseguir a mão da sua futura esposa, ou pelo menos de quem ele gostaria que fosse sua esposa. Porém, quando ele tá voltando desse lugar, ele se depara ali com o fantasma, ou pelo menos o suposto fantasma, do Cavaleiro Sem Cabeça, que teoricamente estaria ali cavalgando em busca da sua cabeça perdida. E se você é fã da editora Wish, mas não nesse clima tão pesado, vamos dizer assim, quanto esses outros dois, a gente tem 2 títulos para você, que são dos contos de fadas originais. A gente tem um conto de fadas originais, que aqui a gente vai ter realmente contando sem filtro como que eram os contos, né? Todas as questões de casamento, de amores e de coisas assim, criminais mesmo, que aconteciam nesses livros. E também temos os melhores contos de fadas celtas, que aqui a gente vai ter 24 contos ali selecionados pelas meninas do editora Wish. Então a gente tem gigantes, dragões, aventureiros, enfim, todo esse mundo mesmo de fantasia que hoje a gente já tá tão acostumado, só que aí nos seus contos originais, mais antigos, esse especificamente sobre a cultura celta. E por último eu trouxe um aqui que eu ouvi o audiobook, não foi no Audible, mas quando eu li ele foi em experiência de audiobook, que foi Penitência, da Kanai Minato. Esse livro eu acho que ele funciona muito bem como audiobook, porque ele tem muitos diálogos, e mesmo quando não tem tantos diálogos, que é mais dentro da cabeça dos personagens, é como se a gente estivesse realmente ouvindo alguém falar sobre o que ela tá pensando. Então esse livro assim funcionou muito bem para mim na época como audiobook, além de que a escrita aí, se você não conhece escritores asiáticos, é um pouco diferente, então pode ser uma maneira ótima para você estar conhecendo os títulos de outros países, tá estranhando assim tanto de início, ainda mais a Kanai Minato, que eu acho que os livros dela ela extrapola um pouco do que a gente realmente faria, assim, sabe? Ela gosta de realmente causar esse impacto, de causar esse choque nos leitores. E aqui a gente vai ter a história de uma menina de 10 anos que foi assassinada, e tinham 4 amigas junto com elas, mas nenhuma dessas 4 meninas conseguiu ver o rosto, ou pelo menos se lembrar o rosto do assassino. E daí, muitos anos se passam, mas desde que esse dia de fato aconteceu, a mãe da menina que morreu acaba ali meio que amaldiçoando as outras meninas, falando que elas vão ter a penitência delas, que elas vão ter que pagar pelo que elas deixaram acontecer, porque nunca teve justiça, porque as únicas testemunhas não viram nada, né? Não se lembram, né? Não conseguiam dar, assim, características do rosto ou como ele se vestia, para arrecadar novas provas e, enfim, investigar mais pessoas. A gente tem, então, capítulos alternados entre essa mãe aí, com essa mente muito conturbada, e, assim, é compreensível, mas levado ao extremo, né?
o que aconteceu com ela e como ela vai agir ali perante essas 4 meninas que são crianças no fim das contas. E a gente também tem alguns capítulos focados em cada uma dessas meninas, então cada vez a gente vai ouvir a versão delas do que aconteceu naquele dia e como elas estão hoje no presente, né? Depois de muitos anos desse crime ter acontecido. Bom, esses daqui foram apenas alguns dos títulos disponíveis do Audible. A gente tem Fahrenheit 451, a gente tem a Cotar, a gente tem Trono de Vidro, enfim, tem muita coisa lá para você buscar. Não tem tanta coisa quanto o Kindle Unlimited, já não tem tanta coisa quanto eu imaginaria que teria, mas ele ainda está em construção. Conforme a gente mais vai consumir ele, com certeza eles vão trazer mais títulos, porque vai ver que o negócio vai ser rentável. Então eu recomendo demais que vocês vão lá e façam o teste. Bom, se vocês conhecem mais algum livro de true crime, não ficção, ou nessa vibe terror, thriller, suspense que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários e vamos compartilhar aí nossas experiências com esse novo aplicativo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.